Olá, seja bem-vindo aqui ao Nada Trivial. Hoje é segunda-feira, dia da gente falar de neurociência aplicada ao ambiente corporativo. Nosso quadro Inspiring Brains. Muito bem, e hoje, durante toda essa semana, eu vou querer tocar no tema que é central para essa semana, que é o orgulho LGBTQIA+, dado o fato de que nós realmente precisamos discutir como que a sociedade compreende estas orientações sexuais, essas expressões de gênero e como elas vão se encaixando na vida em sociedade, uma vez que são manifestações humanas e que nós precisamos compreender como é que elas vão ficar bem adequadas ao nosso modo de viver contemporâneo. No século XXI, nós precisamos efetivamente endereçar essa questão. E no ambiente corporativo, os dados são preocupantes, diria. Se de um lado nos parece que alguma coisa já se mexeu, de outro, esse movimento ainda não é suficiente para aquilo que a gente precisa. Quando a gente busca dados, por exemplo, no IBGE, nós vamos ver que faz sentido que cerca de 2% da população se autodeclare LGBTQIA+. Mas a maior parte das pesquisas que são feitas fora de uma condição oficial, onde você, ao se declarar, está se declarando, quem sabe, para o poder público, né, e se expondo publicamente, quando algumas condições de anonimato são preservadas, as declarações alcançam 10%. Então, aqui a gente já tem alguma coisa que a gente precisa compreender, porque se a gente não tem dados oficiais sobre o tamanho dessa população, muito provavelmente a gente não consegue construir políticas públicas que sejam suficientes e razoáveis para endereçar as questões e as necessidades desse grupo. Mas no ambiente organizacional, as coisas ainda ficam um pouco mais estranhas, porque olha só que coisa interessante. Ressaiu recentemente dados demonstrando que as empresas possuem 4% da sua gestão composta por pessoas desse grupo. 4%. E entre os colaboradores em geral, esse número é cerca de 3%. Então, aqui a gente tem duas questões que a gente pode tentar compreender. Primeiro, esses números são menores do que aqueles declarados pela população em geral em pesquisas abertas e anônimas. 3, 4 para 10. Então, aqui a gente já tem alguma coisa que a gente precisa buscar entender. Será que as pessoas estão se autodeclarando? E olha que coisa interessante. Um dado da consultoria Mais Diversidade, do meu amigo Ricardo Salles, um abraço a todos da Mais Diversidade, demonstram que esse número dentro das organizações é maior, chega a cerca de 15%. Então, de 3% das pessoas que se autodeclaram, ou mesmo 4% das pessoas que estão na gestão, né, formando então 4% da gestão, os números parecem ser maiores, parecem ser perto de 15% da população dentro do ambiente organizacional estar neste grupo. Bom, primeira coisa interessante é que a maior parte das pessoas não se sente confortável de declarar isso publicamente. Uma coisa interessante é que a Mais Diversidade apurou que 80% das pessoas que fazem parte desse grupo tem uma pessoa, pelo menos, dentro da organização que sabe da sua condição de orientação sexual ou de expressão de gênero. Né? Então, entre cada 10, né, entre cada 5, 4 possuem alguém em quem confiar e com quem essa pessoa se abre. Então, isso já muda de figura. Mas não se declaram para a organização, né, de uma forma oficial, inclusive para fazer valer seus direitos em relação a, quem sabe, convênios médicos e outras condições que são super importantes, como licenças, né, quando o seu parceiro ou sua parceira encontram-se com alguma necessidade, né, condições especiais que em casais heterossexuais ou heteronormativos são uma condição absolutamente natural. Né? A gente já falou disso em outro vídeo aqui do Nada Trivial. Agora, interessante a gente pensar que entre os gestores esse número aumenta, porque o que me faz pensar que o número salte de 3 para 4%, primeira coisa, bem legal, estas pessoas estão tendo oportunidade de chegar à gestão, coisa que no passado a gente não tinha assim tanta certeza, né, se isso de fato acontecia. Mas agora a gente já reconhece ali que 4% da gestão das organizações
está sendo executada por pessoas que fazem parte desse grupo e se declaram, inclusive. Agora, por que esse número é maior na gestão do que entre os colaboradores em geral? Né? Por que existe essa pequena diferença? Acredita-se, né? Então, uma das explicações que eu acredito ser bem pertinente é que quando os indivíduos chegam em cargos de gestão, eles começam a ser mais confiantes em relação a essa condição e, quem sabe, tem mais coragem, mais espaço, mais segurança para abrirem, né? Para saírem do armário, como a gente costuma falar. E isso não é uma absoluta verdade entre os colaboradores em geral. Mas ainda tem defasagem no número. Então, o que mais as organizações podem fazer, né, o que mais a sociedade como um todo pode fazer para que essas pessoas se sintam seguras? De fato, nós vivemos tempos estranhos nos últimos 4 anos, né? No último governo que nós tivemos, que foi um governo que abertamente, né, se mostrava pouco sensível com as questões e com as necessidades e com as demandas desse grupo. Nós ainda somos um país onde morre muita gente por causa apenas da sua orientação sexual ou expressão de gênero. Então, as organizações poderiam ter um papel especialmente marcante para empurrar a mudança social, né? Porque quando a gente fala no tal do ESG, que é alguma coisa que está sendo bastante debatida dentro das organizações, o S é de social, quer dizer, qual é o papel social que as organizações têm? Qual é o papel de impacto social que as organizações têm? E aqui a gente tem uma grande oportunidade de fazer com que as pessoas na sociedade em geral não entendam que se declarar pertencendo ao grupo LGBTQIA+, faz com que essa pessoa tenha menos oportunidades de trabalho, faz com que essa pessoa seja discriminada no seu trabalho. As empresas devem declarar isto publicamente, porque isso deve ser uma coisa que a sociedade como um todo deve conhecer, esse posicionamento. E, internamente, fazer com que esta autodeclaração não impacte em nada. Nem negativa, nem positivamente. Também não queremos que, porque uma pessoa agora se declara, né, lésbica, como é o meu caso, que exista alguma vantagem específica em relação a isso. Não é esse o apelo. Né? Nem é isso que a gente está buscando. É simplesmente equidade, igualdade de condições. Né? E se as empresas abrirem que isso definitivamente não tem diferença nenhuma e que isso se reflita em números, quer dizer, as pessoas internamente que se autodeclaram aproxime-se de um percentual mais próximo daquele que a gente vê na sociedade, isso pode aos poucos ir mostrando para a sociedade como um todo que que não há impacto, né, na sua produtividade, na sua entrega, na sua capacidade, porque de fato isso não existe esse impacto. Né? E aí a gente precisa compreender o que isso definitivamente significa no âmbito geral para as organizações. Então, nessa semana, né, eu aproveito aqui o quadro Inspiring Brains, que é essa conversa que a gente tem diretamente com o ambiente organizacional, para discutir um pouco do papel que esta percepção e essa vivência que as organizações podem ter sobre o processo de autodeclaração, de sair do armário, pode ter no âmbito mais global, no âmbito de sociedade como um todo, como uma percepção geral da sociedade sobre isso. E organizações que não só falem a respeito disso dos muros para fora, mas que comecem a declarar e mostrar o orgulho que possuem em ter esses colaboradores e respeitar esses colaboradores na sua essência, na sua natureza, na sua expressão, né, de vida e de sexualidade. Então, fica aqui um chamamento para que o papel social das organizações nesse campo específico seja cada vez mais presente, né, que se faça cada vez mais presente e que a gente consiga, de fato, mostrar que naquilo que parece ser tão importante, que é carreira, trabalho, cotidiano, não há nenhuma diferença e nenhum demérito, né, como, de fato, algumas pessoas vivem querendo reforçar. Em especial, um grupo que precisa de uma atenção é o grupo de transexuais, o T da nossa sigla. Né? E aí eu queria até aproveitar e dar um salve para a Maite Schneider, que faz um trabalho lindo com transempregos, e sugerir às organizações que comecem a procurar também por currículos
que possam trazer essa diversidade, possam trazer esse público para que as organizações de fato compreendam o que significa ser um homem, uma mulher trans e qual é o impacto que isso não tem na sua produtividade, na sua entrega, diferentemente de outros públicos. Então, a expressão de um indivíduo sobre seu gênero também não deveria ser nenhum tipo de impedimento. Fica aqui um salve especial para esse grupo, porque eu sei que a gente tem um enfrentamento bem característico que precisa ser visto pela sociedade como um todo. Né? Durante a semana, aqui no Nada Trivial, nós vamos tocar nesse tema por outros prismas. Então, acompanhe-nos nessa jornada da Semana do Orgulho LGBTQIA+, o orgulho desse grupo, do qual eu faço parte e que tenho um imenso prazer em poder falar em nome, né, desse grupo aqui, a partir dessa perspectiva da neurociência, a partir dessa perspectiva do comportamento e a partir dessa perspectiva de sociedade. Um abraço, espero que você tenha gostado dessa provocação e que leve essa discussão lá para a sua empresa, lá para o seu time, lá para o seu grupo de trabalho e que a gente possa expandir essa discussão. Todo dia a dia de vídeo novo aqui no Nada Trivial e essa é uma semana muito especial. Se fosse trivial, não ia ter a menor graça. Um grande abraço e até o próximo.